É, deu aí? Podemos continuar. Beleza. Obrigado. E aí, no último aí, é um trabalho que eu publiquei há 3 anos, assim, nem vou fazer uma menção direta a ele, mas é o trabalho no qual eu me apropriei mais dessas discussões de controvérsias, especificamente falando desses ambientes online, né, das plataformas. Então, assim, se alguém tiver um interesse, eu, a princípio, não entraria tanto nesse ponto aqui, tá? Numa primeira rodada, assim, mas se vocês quiserem também seria um prazer, mas é um caminho também, né, para quem tiver interesse de olhar por essa chave. Um incômodo que eu já compartilho aqui, né, assim, a exceção do meu texto, mas que é também um tanto quanto baseado em autores estrangeiros, nós estamos falando aí de autores europeus, né, que trazem uma perspectiva de democracia, ciência, negociação entre público e privado, né, é muito diferente, eu acho, do que o que a gente vive aqui e do que a gente vive aqui hoje, né? Então, acho que alguns dos incômodos que eu trago também como é que a gente vai deslocando essa ideia de controvérsia para aquilo que nos atinge nesse momento tão crítico, né, que eu acho que a gente está vivendo. Vamos lá. Eu vou trazer muitas frases, tá, gente? Assim, citações, e aí a gente vai um pouco pensando a partir dela, né? Aí o Venturini faz um brevíssimo esforço, assim, não de conceituar, mas assim, dizer que controvérsias são situações em que os atores discordam, ou melhor, concordam em sua discordância, né? Então, mais do que a discordância, haveria uma predisposição das partes em discordar, né? em entrar num processo de debate, de negociação. Eu me lembro aqui, ao ver essa citação, daquele velho ditado nosso, né? Quando um não quer, dois não brigam, né? Então, eu não sei se eu concordo muito com essa fala dele, né? Às vezes um não quer brigar, mas é puxado para a briga. Aí as controvérsias se formam a despeito para alguns a situação está estabilizada, mas outros são fortes o suficientes para poder impor essa discordância, né? Essa outra citação dele enfatiza a questão do poder, que eu acho que é fundamental, né? A controvérsia está, sobretudo, ligado a como o poder se distribui, né? Na mão, quem tem a possibilidade de exercer o poder, a negociação das controvérsias é em torno, né, dessa distribuição do poder e também vamos dizer, os consensos temporários, né, as estabilizações, as controvérsias, também tem a ver com uma certa redistribuição do poder. Aí esse olhar de poder aí, ele é muito baseado na concepção do Foucault de poder, né, de que o poder é algo que se entranha em todos os lugares, né, nas arquiteturas, nos documentos, nas práticas cotidianas, nas instituições as mais diversas, né? Então, assim, um poder como algo muito distribuído, né? Exercido por muitas pessoas e também por objetos, né? Assim, por aquilo que a gente não reconheceria como um ator e que é nessa reorganização do poder que as controvérsias se desenrolam. Bom, aí talvez aqui chega mais próximo de um conceito aí. Situações onde a vida coletiva se torna mais complexa. Onde é maior e mais diversa a seleção de atores que está envolvida, onde as alianças e oposições se transformam sem muita prudência, onde nada é simples, tão simples quanto parece, onde todos estão gritando e brigando, onde os conflitos crescem de maneira áspera, né? Essa citação me foi muito útil para mim e para outros pesquisadores, quando estavam pensando as controvérsias online, né? Que, em geral, são muito barulhentas, né? São muito... um pouco a lei do mais forte ali, que vale quem consegue postar mais, quem consegue atingir mais visibilidade dos algoritmos ou dos trend topics, né? Mas eu, olhando para essa definição um pouco na chave que talvez vocês trabalhem, né? Me parece que nem todos, né, ou todas que estão envolvidos nas controvérsias que vocês estão
mapeando o que vocês estão lidando com, estão lidando, né? Assim, eu acho que vários atores estão silenciados, né? Ou estão, ou estão agindo em silêncio, né? Assim, há situações em que a gente chega numa outra discussão disso na sequência, né? Assim, em que o agir em silêncio é muito mais estratégico do que gritar ou brigar, né? Do que e também essa ideia das alianças e das oposições, né? Assim, como que, quando se fala de cartografia das controvérsias, né, que é o nome da metodologia, a cartografia é muito no sentido desse mapeamento vivido, né, experienciado, menos a cartografia registrada num mapa, né, numa disposição espacial, mas assim, uma cartografia como algo que se vivencia e vai se estabelecendo as ligações. Então, a ideia das alianças e oposições como uma coisa que não está dada a priori, né? Que ela vai sendo construída ao longo desse processo e a força dos atores, das redes, estaria na capacidade de formar mais alianças, né? Como não há esse poder, não está pré-estabelecido, ele vai sendo exercido na medida em que mais e mais alianças vão sendo estabelecidas, né? Eu acho que vocês sabem disso muito bem na prática, na medida que vocês trabalham numa lógica de rede muito sofisticada, né? Muito complexa e muito heterogênea o suficiente para poder se manter, mesmo nesses tempos tão duros, né? Assim, que consegue reunir muitos atores, né? E instituições, enfim, de diferentes perfis. Bom, seguindo um pouco mais, gente, me interrompa, por favor, o que quiserem, viu? Assim, vamos lá. Uma controvérsia significa, assim, uma expressão de contestação, de uma confrontação de diferentes racionalidades entre concepções diferentes de um mesmo problema e do mundo social no qual ela se desenvolve. Eu acho interessante essa perspectiva, né? Eu nem citei esse artigo lá no início, porque vai ser a única, mas essa ideia de confrontação de diferentes racionalidades ou diferentes concepções sobre o mesmo problema, né? Eu acho que isso evoca um pouco a sensação que eu acho que a gente tem hoje, né? E o Bruno Latour falou disso, especialmente no início da pandemia, de que habitamos mundos diferentes, né? Assim, há pessoas que habitam um mundo que eu acho que estão mais próximos do foguete, né, que quer ir para Marte, ou dos metaversos que o Mark Zuckerberg quer colocar, enquanto outros habitam um mundo que é o mundo do pé no chão, né, da moto, se arriscando na rua para fazer entrega para as pessoas que estão. Né? Então, é como se fossem mundos muito diferentes. Aí não estou falando nem das cosmopolíticas, né, de outros povos não ocidentais, estou pensando até mais cotidianamente como existem concepções de mundo, né, do mesmo problema muito diferentes que estão em jogo e as controvérsias, então, às vezes as pessoas estão falando de coisas diferentes, né, estão falando de lugares muito diferentes, o que complica muito quando esse processo é ainda mais complexo, né. Agora, um pouco dessa relação das controvérsias com o conhecimento, né? Essa ideia de que as controvérsias são objetos particularmente heurísticos, né, para análise de processos de diferenciação e autonomização de esferas de produção de conhecimento, especialmente nas sociedades ocidentais e modernas, né? Eu negritei alguns trechos aí, porque pensar em poder é pensar em formas de conhecimento, né? Os estudos de controvérsia, eu acho que eu deveria ter falado isso mais no início, né? Assim, na perspectiva na qual eu trabalho, eles vêm, sobretudo, pensar em controvérsias científicas, né? Aquilo que como a comunidade científica e em negociação com outras instâncias sociais vai estabelecendo seus consensos e vai definindo quais das teorias são mais válidas, quais das técnicas devem prevalecer para determinado tipo de... Então, a ideia da ciência como um poder, como uma forma de conhecimento que tem uma capacidade grande, né, de se fazer provar como verdade
ainda que hoje ela esteja, hoje sempre, né, ela tem um processo de questionamento, mas essa ideia de, então, de que uma forma de conhecimento deve se sobrepor a outra, né? E aí a ideia da modernidade é importante, né, nesse sentido dos conhecimentos que são purificados, né, para usar um termo do Bruno Latour, que eles são separados, né, assim, a ideia de que os conhecimentos não se misturariam, por exemplo, ciência e política, né, seriam instâncias diferentes, enquanto nessa concepção que a gente vai trabalhando aqui, não existe ciência sem política, né, e não deveria, pelo menos, existir política sem ciência, né? Então, essa ideia há um esforço de autonomização né, de alguma do conhecimento, mas isso, na prática, é inviável, porque são processos que estão absolutamente imbricados, né? Aí eu trouxe essa ideia da tecnociência justamente para marcar esse lugar, assim, né? Aí quando eu estou falando de ciência, gente, talvez a gente esteja pensando muito em formas, assim, não, tem as nossas ciências, né? Das humanidades, das ciências sociais, mas talvez o que nos evoque, assim, no primeiro momento, seja aquela ciência laboratorial, né? Feita nas ciências biológicas, nas ciências exatas, né? Em que experimentos são feitos e geram-se estatísticas, né? Geram-se resultados que podem, enfim, direcionar políticas públicas. Olha, sem dúvida, é tudo isso, né? Mas é também assim, conhecimentos como formas de. A gente pode pensar a ciência como formas de normatizar o cotidiano. Né? Assim, vocês foram comentando aí né, nas apresentações, e aí eu fui pensando assim, como é que o CAD único, né, que foi mencionado, ele é um produto tecnocientífico, né, na medida em que ele evoca vários tipos de conhecimento, e eu estou longe de ser um especialista nisso, né, assim, mas ele é uma maneira de padronizar, criar rotinas, e ao fazer essas categorizações, esses procedimentos, ele inclui alguns e exclui outros, né? E aí, isso é a mesma lógica, né? As estatísticas em geral funcionam nisso. O André falou da questão da prefeitura, né? Assim, que talvez por questões de critérios ou enfim, de processos tem números bem diferentes, né, sobre população de rua, e isso a gente sabe que incide diretamente nas condições de política pública, de financiamento, né? Então, são esses lugares assim, que tentam estabilizar, né, o social que essa ciência atua, né? E a tecnociência, especificamente, ela é o momento em que essa ciência se torna mais aplicada, né? Assim, mais alinhada com o capitalismo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né? E é uma ciência que ela passa a fazer mais parte ali do dia a dia das pessoas, inclusive do ponto de vista negativo, né? Assim, pensar um grande exemplo que tem de controvérsias, historicamente, é das indústrias das usinas nucleares, né? Mas hoje eu acho que, sem dúvida, para nós aqui, o grande exemplo de tecnociência em xeque, né, o escrutínio, é o setor de mineração, né? Que, assim, não me ocorreu antes ter trazido alguns exemplos aqui, que eu até tinha, mais ou menos, porque vocês mencionaram, né, que, assim, que é um lugar que faz alto uso de tecnologia enfim, inovações científicas com fins econômicos, né, alinhados à lógica capitalista, e que está em controvérsias porque ela entra em rota de colisão com outras formas, né, de conhecimento e com outras visões de mundo, né? Pensando aqui nas populações tradicionais que muitas vezes habitam esses lugares, né, que são visados pela mineração, né? Então, a ideia de colocar a ciência nesse lugar é um pouco ela como esse elemento tensionador, né? E aí eu me esbarrei hoje assim, com essa citação do Venturino, e aí pensando um pouco na recém-encerrada Conferência do Clima, né? Pensando que a emergência climática
bom, no limite do desafio maior que está colocado em jogo aí, né, no médio e longo prazo, ou talvez nem tanto assim, mas enfim, estava pensando aí em 2010, né, ele falando assim, do ponto de vista científico, né, do ponto de vista dos cientistas que compõem lá o comitê, já não seria mais uma controvérsia, já haveria um consenso de que, aí a pergunta dele é até mais simples, né, de que a temperatura mundial está aumentando e o consenso que se formou em seguida é de que isso é por causas humanas, né, assim, é pela nossa interferência que se chama de antropoceno que essa temperatura está subindo. Mas ele simulando ali um pouco de como que as controvérsias não se estabilizam, né? Então ele pergunta assim, uma questão simples, né, e aparentemente simples, ela não se estabiliza porque os atores que estão envolvidos, eles começam a questionar cada elemento que compõe essa pergunta, né? Essa temperatura mundial está aumentando. Pergunta o que é mundial? Nós estamos falando do mundo inteiro, né? Nós estamos falando, enfim, a média do mundo, superfície, atmosfera, urbano, rural, selvagem, quer dizer, podemos ter, de fato, pensar em uma ideia de mundo, né? Temperatura, que parece que é uma coisa que está dada, né? Mas a mensuração de temperatura é uma coisa que depende de instrumentos, de convenções, e principalmente a compreensão do que era a temperatura há um tempo atrás, onde não tínhamos esses instrumentos de mensuração, né? A ideia de aumentar, né? Assim, está realmente aumentando ou são oscilações? Podemos pensar aí, pegando um exemplo mais contemporâneo, assim, e os momentos que esfriam, né? Nós estamos falando de temperatura aumentando, mas há momentos em que, agora mesmo, aqui em BH, nós estamos passando por um friozinho noturno que é muito atípico, né? Isso, para um negacionista do clima, poderia servir como um argumento de que não há aquecimento, né? Então, enfim, ele conclui dizendo que a dificuldade da controvérsia não é nem que os atores discordam sobre as respostas, né? Mas, às vezes, nem as perguntas não se chega ao consenso do que está em jogo, né? Assim, tamanha a diversidade de perspectivas e, mais do que isso, né? Ou além disso, a tamanha as táticas de jogo, né? Assim, no caso da ciência, uma das táticas mais estudadas que é a ideia dos mercadores da dúvida, né? Que são aquelas pessoas que são, digamos, contratadas ou são, né, para plantar a dúvida ou deixar a dúvida no ar, né? E essa estratégia foi usada, por exemplo, pela indústria do tabaco, quando já haviam pesquisas que comprovavam, né, que o tabaco era prejudicial à saúde, e ainda assim havia pessoas, enfim, instituições que tinham como trabalho, né, assim, como atividade, manter a controvérsia, manter a incerteza acesa, né? Assim, não se deixar estabilizar a ideia sobre aquela. Então, durante um bom tempo, né, as medidas de prevenção ao cigarro, enfim, de controle mesmo de produção de tabaco e tal, elas foram adiadas porque o consenso foi adiado em função das dúvidas que foram plantadas, né? É um pouco o que os negacionistas do clima fazem hoje, né, de não deixarem estabilizar aquilo que a parte, enfim, hegemônica da ciência já consolidou, né? Talvez podemos pensar isso aqui também nas próprias dificuldades, se a gente entende gênero como uma tecnologia, né? Pensando aqui no que o André comentava no início da nossa conversa, né? Sobre a penitenciária, em que só podem estar lá as pessoas que têm a genitália masculina, quer dizer, uma lógica baseada, né, no sexo. Então, assim, isso é uma leitura, né, que, enfim, que é uma leitura que traz uma perspectiva de ciência, né, e que muitas vezes não se abre para outras que estão, né, enfim, em plena discussão e já, né, alinhadas a novas visões de mundo, né. Enfim, então, tudo isso aqui que eu estou trazendo, né, assim, para poder mostrar um pouco dessa. A controvérsia é tudo menos simples, né, tudo ou menos simplificável,
né? A grande questão da controvérsia é que ela é profusiva, ela é potencialmente uma rede sem fim, né? Assim, ela sempre agrega novas coisas e, claro, do ponto de vista de estudo e de atuação, isso é uma questão, né? Assim, não dá para lidar com tudo, é preciso fazer recortes, é preciso fazer escolhas, mas é pensar que as coisas mais improváveis, né, se tornam atores nesse processo e reorganizam as alianças e ainda nessa categoria de insights aí, né? Eu estava assistindo hoje, André, um dos vídeos que você mandou sobre dos entulhos, né? Lá das desocupações e tal. E aí, o início da fala, não sei se todos estão familiarizados, né? Assim, é, se você quiser explicar depois a situação, mas assim, no início da fala do documentário, enfim, fala-se muito em ratos, né? Assim, os ratos que estavam ali, enfim, é, materializando, né, o incômodo daqueles entulhos que, que era, enfim, da prefeitura que não resolvia a situação, né? Aí me ocorreu, assim, fazendo esse esforço cartográfico, né? Como é que os ratos que são opositores aos moradores, né? Naquele momento ali, foram tomados como aliados na minha leitura, né? Porque na medida que você traz um ator tão concreto e tão cuja a representação dele é tão, eu acho que consensual, né? Assim, um rato, ratos comendo a sua comida, te mordendo, trazendo riscos de saúde, me parece um argumento, um ator meio inquestionável, né? E ao trazer isso à tona, né? Me parece que é um argumento muito forte, né? Para poder intervir naquela controvérsia, né? Então, para a gente pensar um pouco nessa dinamicidade, assim, e também que esses atores, às vezes, são muito mais prosaicos, né, assim, do que a gente poderia imaginar, né? Assim, são elementos, não são exatamente discursivos ou institucionais, né? Enfim. Carlos, nesse caso, não, nesse caso, é porque eu enviei para o Carlos alguns vídeos, alguns materiais, né, do nosso trabalho, e ele está se referindo àquele vídeo, né, aquele documentário que a gente produziu, o Entulhos, né, justamente mostrando, né, todo o processo de vulnerabilização envolvido ali no processo, né, de remoção, né, de deslocamento forçado das famílias, no caso do aglomerado Santa Lúcia, que eram retirados, que eram removidos, né, pela Prefeitura de Belo Horizonte por conta da instalação do projeto, né, do Vila Viva. E aí, nesse caso, Carlos, é muito interessante porque a Prefeitura ela alega que ela está fazendo a intervenção para a melhoria da qualidade de vida da população, mas, ao fazê-lo, ela destrói as casas, né? deixa que os entulhos ali estejam, né? E ela não retira os entulhos propositalmente, porque ela teme, a prefeitura teme que, com a retirada dos entulhos, novas ocupações ocorram. Okay. Então, a prefeitura mantém os entulhos ali, se acumulam lixo, se acumulam uma série de coisas, e aí você tem ratos, escorpiões, você tem ali uma série de riscos, né, para aquela população. Então, nesse caso especificamente, a gente, inclusive, apontava essa controvérsia para a prefeitura, mas conforme o Carlos muito bem destacou, dessa característica das controvérsias, assim, essa característica de profusão das controvérsias, né, Carlos? A Prefeitura de Belo Horizonte ela dizia assim, Carlos, falou, não, veja bem, nós simplesmente quebramos as casas, desmontamos a casa e deixamos ali, né? É a população local que coloca lixo, é a população local que, entendeu? Que gera, digamos assim, eles ali estejam presentes.
né? E de uma maneira muito, eu vou dizer assim, muito perversa, a Prefeitura de Belo Horizonte ela dizia assim: veja bem, a Prefeitura, o que ela gera ali na região é entulho, é o resto da obra. Rato não come resto de obra, entendeu? Rato come lixo, come comida. Quem leva isso para lá é a população, ou seja, o problema é a população. Uhum. E aí a coisa, como você muito bem disse, a controvérsia nesse sentido ela nunca tinha fim, né? Porque a profusão ela sempre, entendeu? Assim, ela sempre se desdobrava em mais coisas, mais questionamentos e tal, mesmo que de forma cínica, sabe, Carlos? Mesmo que de forma cínica, né? Muito interessante, assim, esses detalhes acho que não estavam todos lá, né, assim, desse momento em que acho que era uma zona de transição, né, assim, entre o que a prefeitura pretendia fazer e o que tinha sido acordado antes, e aí a lógica do entulho como alguma coisa que impede é, o entulho agindo ali dentro também, né, assim, como alguma coisa que impede eu tô tentando, tô lembrando tem um exemplo assim clássico, né, que eu queria mostrar a imagem para vocês aqui. Eu tenho em algum lugar, enfim, existe uma discussão sobre a política dos artefatos, né, assim, as políticas dos objetos, né. Os objetos têm, existe um texto com esse nome que eu acho bastante interessante, mas os artefatos têm política, né. E um dos exemplos que o autor trabalha é de um viaduto que foi construído, que eu acho que para nós não seria um exemplo, a gente teria exemplos como esse aqui, né? Um viaduto que foi construído nos Estados Unidos, nos anos 40, se não me engano, próximo a Nova York, que ele impedia que ônibus, ele era baixo o suficiente para ônibus não passarem. E ao fazer isso, a intenção do construtor enfim, do poder público era impedir que grandes volumes de pessoas fossem naquela direção para ir às praias, né? Então, assim, construiu-se um artefato sólido, né, um viaduto, com uma intenção clara de cercear a movimentação, né? Mais ou menos o que os entulhos faziam, né, de impedir que novas ocupações. Talvez o que os metrôs do Rio de Janeiro, não sei se ainda fazem, mas faziam não funcionar aos domingos, né, para impedir que a população de regiões fora do Centro-Sul pudessem ir às praias mais nobres. Também nesses objetos cortantes que se coloca nos jardins, né, de prédios para que moradores de ruas não ocupem ou nem sentem em lugares, né? Você tem ali espetos, né? Então, nessa lógica, todos esses artefatos são objetos que têm política, eles agem, né? Eles estão ali a mando de alguém, digamos assim, né? E eles que delegam a eles a capacidade de agir. Então, é muito mais simples e mais barato, né? Para um síndico colocar os fincos no jardim do que colocar uma pessoa lá para vigiar aquilo enfim, e não permitir que ninguém use aquele espaço, né? Então, essa ideia de Como no síndico... caso, Carlos, desculpe, para lembrar que no caso de Belo Horizonte, entre outras capitais e grandes cidades, né, a experiência de colocar em pedras pontiagudas Perfeito. na região embaixo dos viadutos, né? Belo Horizonte tem muitos locais assim, né, que eram locais de concentração das pessoas em situação de rua. Então, esses artefatos, né, são usados com esse objetivo, embora não seja isso assumido como uma política, né? Pois é. Isso tratado, tentado tratar, né? Se tenta tratar isso de uma outra forma, sabe? Mas fica escancarado para qualquer um qual que é o objetivo daquilo ali, sabe? E isso continua acontecendo e está lá, né? No espaço urbano, sabe? Achei muito interessante. Perfeito. Legal, ótimo exemplo. E no caso das pedras, assim, é isso que você disse, né? Ele é mais difícil, ele é ainda menos institucionalizado, né? Assim, porque uma grade, alguma coisa que pode machucar, né? Ele claramente foi colocado ali, né? Mas a pedra pode
pode-se dizer que não, né? Assim, né, a não ser que tenha, enfim, rastros aí, a pedra pode ter sido colocada lá ou levada para lá por outro motivo, né? Então, também são atores que agem mais silenciosamente, deixam menos rastros a princípio, né, das suas ações. Muito bem colocado. Bom, então, passamos outros... Carlos, enquanto você acha aí, talvez, a imagem, né? Só um comentário com você, aproveitando o que você está dizendo agora, e Egídia também trouxe, uma coisa que me chama a atenção nesse trabalho com as controvérsias, e mais especificamente também no trabalho do Latour, é essa amplitude que ele dá na consideração, digamos, daquilo que é social. Isso. Né? E agora, assim, né, todo o trabalho dele também sobre os modos de existência e tal. Então, no caso, por exemplo, da população em situação de rua, isso, para nós, é algo muito importante, porque você tem o carrinho, né? Você tem uma série de objetos que a população em situação de rua leva consigo, e outras coisas mais. Você tem o cachorro, você tem o papelão, você tem... E é muito interessante, porque o Latour considera que todas essas, digamos, coisas, todas essas coisas têm uma existência, né? E isso é algo que, digamos assim, que me chama a atenção no trabalho do Latour, essa amplitude que ele considera, né? Perfeito, é isso mesmo, assim, é o que genericamente se chama, se fala dos não-humanos, né, assim, que é uma das marcas, assim, mais difundidas, né, da perspectiva dele e de outros autores, né, mas, eu também destacaria isso que você disse logo no começo, do social como uma coisa não dada, né, assim, nessa perspectiva, né, assim, não existe sociedade, né, existe algo que é formado, às vezes mais aceleradamente, às vezes mais lentamente, a partir de ligações entre inúmeros atores que vão constituindo redes de poder, né, alianças e tal, e as coisas vão se transformando gradativamente. Aí a gente pode pensar em várias lógicas temporais, né? Não estou dizendo que tudo está mudando ao mesmo tempo, o tempo todo, embora a nossa sensação hoje às vezes é essa, né? De que assim, as coisas estão absolutamente instáveis, né? Mas a ideia de que é preciso manter essas associações para que as coisas continuem existindo como elas estão, né? Elas não estão dadas a priori, né? Então a ideia de um social em movimento, né? Um social em constante negociação, o que não significa que a negociação seja simples ou que os mais fracos vão conseguir reverter, né, essa situação de desigualdade só porque ela está em ação. Às vezes a ação é justamente para reforçar a lógica do poder, né, para poder ainda renovar as formas de exercício do poder e de desigualdade, né. Mas é essa concepção, né, de sociológica, eu diria, né. Muito bem colocado. Depois eu acho essa imagem, enfim, eu não sei exatamente onde que ela está, não, mas eu tentando aqui... bom, vamos lá. Aí, assim, bom, a partir desse mesmo autor, para que serve, né, uma análise de controvérsias, isso aqui foi uma das coisas que me incomodou. Eu falei, não, vamos levar para lá. Eu já tinha muito tempo que eu tinha lido esse texto e voltei, né? Ele diz assim, ó, as controvérsias têm uma estrutura triádica, né? Ele se refere a situações na qual uma disputa entre duas partes é encenada diante de um público. Um terceiro é alocado na posição de juiz. O juiz aí, eu acabei não colocando isso, não é exatamente alguém que decide, mas é alguém para a qual se performa, né? Aquela pessoa para a qual que testemunha e que, em alguma medida, vai
triangular, né, essa encenação no sentido performático, né, entre as duas partes. Eu acho que duas partes é muito pouco, né? Vamos começar assim, acho que é muito fla-flu, a lógica da polarização, né, eu acho que ela é mais complexa do que isso, mas, e também essa ideia de que o juiz seriam os pares, né? Que eu acho que a lógica aqui é da ciência, né? Assim, vamos supor que dois cientistas têm um desacordo quanto à melhor técnica para se fazer uma determinada cirurgia, por exemplo, né? Então, quem vai resolver qual técnica é melhor para ser adotada, né? Assim, vai vencer aquele que for mais bem avaliado, que conseguir convencer os pares, né? Os outros médicos, as médicas, o corpo clínico, as empresas fabricantes, né? Os hospitais, os órgãos reguladores e por aí vai, né? Então, tem uma certa lógica aí que embute uma certa lógica de autoridade, de expertise, né? Assim, de quem tem um conhecimento, o par é aquele que está ali, tem um conhecimento suficiente para discutir um assunto, né? Isso é muito falho na nossa lógica, né? E principalmente na lógica que vocês trabalham, em que eu acho que vocês estão falando de forma de conhecimento muito diferentes, né? Algumas muito legitimadas e as que vocês trabalham, acho que muito deslegitimadas, né? Assim, conhecimentos populares, conhecimentos não, enfim, não escritos, né? Não formalizados em livros ou naquilo que, né, a sociedade ocidental reconhece mais. Então, essa lógica de pares fica muito relativizada, né? Acho interessante essa ideia também da possibilidade, assim, como é que se negocia isso, né? E eu acho que isso aí vocês também têm, certamente, uma expertise muito grande nas mediações, né? De pensar que espaços podem ser, aí eu trouxe duas palavras, assim, autônomos no sentido assim, de independentes, né? Assim, muitas aspas aí, ou suficientemente autônomos, acho que esse termo talvez seja bom, e que eles sejam o que os outros autores chamam de híbridos, né? Assim, lugares de encontro, lugares de deslocamento, né? Então, os exemplos, quando eles estão trabalhando lá no final da década né, do início do milênio aí, são ainda dos modelos de assembleias, de audiências públicas, né, que são, evidentemente, instâncias muito importantes, né, e até hoje, ainda que sejam, acho que me pareçam muito esvaziadas hoje, né, mas eu, por exemplo, me apropriei dessa ideia dos fóruns híbridos para poder falar em um determinado momento de hashtags, né, assim, como que hashtags na internet são objetos, né, que articulam recursos, que articulam debates entre perspectivas diferentes, né, então, ou mesmo uma plataforma, né, um ambiente online que oferece um fórum em que as negociações ou os conflitos se dão, né? E não é um fórum isento, né? É um fórum cheio de outras mediações, mas é um espaço em que essas tensões vêm à tona, né? Então, assim, as controvérsias, eu acho que, no final das contas, elas se dão em lugares minimamente institucionalizados, né? Assim, essas mediações elas dificilmente se dão informalmente, né? E aí eu acho que, enfim, estou conversando sobretudo com pesquisadoras que estão na faculdade de Direito, né? Então acho que é meio redundante dizer que né, a força que essa institucionalização tem, né, nas mais diferentes instâncias que estão regulando aí as formas de se mediar, né? Uma outra coisa que me pareceu curiosa, assim, né, e politicamente bem pertinente, né, assim, nessa releitura, para algumas partes da controvérsia, torná-la menos visível, mais inacessível ao público leigo ou ao público em geral é uma estratégia, né? Ele chama de simulação, ocultação de informações, esoterismo, enfim, uma eufemização da disputa, enfim. A ideia de que, assim, a controvérsia tem que se dar entre autoridades, né? A controvérsia tem que se dar entre aqueles que estão formalmente legitimados para decidir, né?
No caso da ciência, são cientistas especialistas, né? No caso de controvérsias mais amplas, certamente envolve as questões jurídicas, né? A legislação, o frio da lei, né? Assim, aquela leitura impessoal enfim, ou despolitizada, né? Das normas, enfim, da legislação, enquanto outros participantes, né, outros lados da controvérsia, fazem o contrário, né? Na verdade, trabalham numa lógica de ampla divulgação, de provocação, de denúncia, né, de radicalização, como estratégia de ampliar o debate, de fazer novas alianças, né? Que me parece muito as táticas usadas por exemplo, eu acho que um exemplo clássico são as ONGs que trabalham, né, no meio ambiente, né, que tem esse processo de fazer ações de intervenção, né, enfim, se a gente for pensar que o Greenpeace já faz há décadas, né, de criar situações de visibilidade pública para chamar atenção para uma causa, né, então, no sentido de ampliar o número de atores envolvidos e tirar dessa instância só dos especialistas, né? Que os leigos ou que os não especialistas possam participar mais. Eu gosto muito dessa expressão que eu pus embaixo aí, pegando por a proliferação do social, né? Assim, o social como uma coisa que vai brotando, né? Assim, e vai aparecendo mais atores, mais argumentos, mais situações, algo meio impossível de estancar, né? A metáfora que o Venturini usa lá no texto dele é do magma, né? Do magma do vulcão, né? Tanto do ponto de vista assim, do que o vulcão não pode ser, a hora que ele fervilha, sai da frente, porque ele vai vir, né? E também porque ele é um estado de transição entre o sólido, né? Ele tem um estado ali físico, químico, enfim, não sei, intermediário, né? Mais indefinido, né? Então, essa ideia da proliferação é como aquilo que não se estanca, né? Como aquilo que só aumenta. Me chamou a atenção também pensar nessa ideia da violência, né? Assim, eles colocam, e aí eu fiquei pensando assim, poxa, isso aqui se já funcionou para nós alguma vez, eu acho que infelizmente não funciona mais, né? Mas, enfim, que o limite da controvérsia seria a violência, né? Assim, ou a controvérsia existiria, a cultura da controvérsia, né? Ela seria uma forma de evitar a violência, né? Assim, estabelecer um limite entre o que é tolerável e o que não é, no perímetro da civilidade, né? Acho que a gente poderia passar um bom tempo pensando o que é a civilidade aí, na perspectiva europeia, ou isso chega aqui, né? Mas a ideia de que a controvérsia, então, ela é um ambiente onde essas discordâncias se dão no limite do tolerável, né? Assim, no limite pela argumentação, pela racionalidade, mas não só, né? Assim, pelas emoções, pelos afetos, né? Mas aquilo que não ultrapassa, não se torna violento, né? E fico pensando o quão inviável é no nosso mundo contemporâneo, no nosso Brasil desde sempre, né? Pensar os desentendimentos sem a violência, né? Assim, somos um país tão fundado na violência, né? Verbal e física, né, para usar as duas expressões aí, que eu acho que é difícil para nós pensarmos controvérsias sem pensarmos em formas de violência, né? Bom, isso para não dizer uma violência como política de Estado, né? Que é algo que a gente hoje acho que vivencia, e eu acho que vocês estão encarando muito de frente aí, né? Com as populações vulneráveis. Bom, já talvez finalizando um pouco aqui essa sequência de citações aqui, aí como é que se resolve uma controvérsia, né? Eu acho que a última citação dela é boa, que ela fala assim, o acordo não anula o dissenso, né? Ele renova a controvérsia, a controvérsia como algo que não termina, né? Mas vai para para uma outra fase, né? Então, é legal, acho que essa ideia de pensar que não anula o dissenso, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, o que resolve uma controvérsia é o consenso. Mas se a gente parte do pressuposto, né? Aí tem também muitos autores que discutem isso, que o consenso é uma coisa
inviável, talvez até indesejada, né? Assim, a diferença, o dissenso é importante, né? Então, talvez a renovação do dissenso, né? Assim, o deslocamento do dissenso seja uma maneira de avançar na controvérsia, né? A citação de cima, ela traz mais aquela ideia de, assim, bom, a controvérsia, ela precisa ser normalizada, né, ou absorvida, ou integrada institucionalmente, os grifos são deles aí, né, para que elas sejam mais propícias a resolver, né? Acho que aí, de novo, as instituições que mediam do ponto de vista formal, né, vão se apresentando como possíveis soluções. Eu acho que vocês têm, né, muito mais condição de dizer em que medida, até que ponto isso funciona ou não, né? Mas eu acho que essa ideia da tomada do controle, né, pelas comunidades de pares, se a gente está extrapolando aqui a ideia de pares, né, e está pensando muito mais na proliferação do social, né, essa normatização vai ficando mais inviável, né? Assim, vai ficando muito mais complexa, né? Porque existem esse social, ele não se encerra só no institucional, ainda que o institucional seja muito importante para resguardar essas partes vulneráveis, né? O que me chamou, já caminhando assim para um final, ainda que eu tenha alguns exemplos que talvez eu possa mostrar na sequência, né? Assim, pensando mais na metodologia, mas a leitura desse texto me provocou muito hoje. Esse primeiro aqui desculpa, o segundo, né? Que é, enfim, uma tradução, porque ele traz muito essa dimensão institucional, que me interpelou ao estar pensando aqui de conversar com um programa que está sediado, enfim, na Faculdade de Direito, né? De novo, repetindo esse argumento, assim, claro que o grupo é muito mais transdisciplinar, né? Mas assim, a ideia de que as formas, quais os limites e as possibilidades, né, dessas formas de institucionalização, de normatização, para se conduzir as controvérsias num cenário de tantos abismos institucionais também, né? Enfim, podemos passar por alguns exemplos depois, mas acho que se vocês quiserem fazer uma rodada aí, ou interpelações, ou conversar entre si, também teria o prazer de ouvi-los também, né? Carlos, eu vou abrir para Maria Fernanda e para outras pessoas também, fiquem à vontade. Eu também anotei uma série de coisas aqui, mas Maria Fernanda, é com você, minha amiga. Pois é, eu acho muito interessante, né? Fico me perguntando sobre essa última questão, Carlos, que você coloca e que era também a questão que eu já estava te ouvindo e eu já estava pensando nela, e aí você termina a sua apresentação precisamente falando, né, dessas questões dos limites e possibilidades da institucionalização frente a uma crise institucional, né? Porque muitos dos conflitos que a gente lida no Polos, um dos atores da controvérsia é o Estado. Muitas vezes é isso, assim. Porque a gente pensa em institucionalização, e assim, uma institucionalização mediada, que permita uma participação democrática, a gente também pensa no Estado, né, e algumas instâncias do Estado. Exato. Mas, ao mesmo tempo, a gente lida com o Estado de uma maneira plural, porque o Estado também é o violador, também é, muitas vezes, esse dissimulador, né, esse ator que, na controvérsia, dissimula. E, na verdade, assim, uma das coisas que a gente tem refletido é que, para nós, a gente tem percebido muito, né, que, embora a gente fale Estado, sempre fale no Estado, assim, na verdade, as instâncias públicas são muito diversas e elas próprias, internamente, têm suas brechas, né? Então, assim, dentro de um mesmo Ministério Público, você tem promotores e promotores, então aí, inclusive, você vai mudando de departamento no Ministério Público, alguns departamentos são super favoráveis aos direitos humanos, outros são extremamente punitivistas,
enfim, eles vão ter uma outra lógica e é a mesma instituição, né? Defensoria Pública, mesma coisa. Você vai para a prefeitura, mesma coisa. Você tem lá uma turminha de técnicos que estão querendo, né, fazer e acontecer, e aí os políticos barrando um monte de coisa. Então, assim, a gente vê também essa tensão, e, na verdade, a gente tem... Uma das coisas é a gente tentar trabalhar essas brechas, justamente, né? Esses lugares, esses espaços dentro do Estado, para poder achar esses lugares institucionais em que seja possível isso que você falou, que é uma mediação realmente, um lugar de encontro, né? Que seja um encontro em que essas vozes possam emergir de uma maneira mais igualitária também, né? Sim. Então, essa eu acho que é uma questão, assim, sobre a institucionalização, sabe? Como é plural o Estado aí. E nós mesmos, nós somos Estado também, né? Se a gente for pensar, a universidade também é Estado, né? A gente é a Universidade Federal, então, assim, a gente também entra nesses territórios já com um peso muito grande institucional, que é muito bom, por um lado, assim, o nome, o FMG e tal, e por outro é péssimo, né? As pessoas se perguntam, tá, mas o que vocês vieram fazer aqui? Pesquisador só vem sugar, né? Ele não devolve nada. Então, assim, a gente escuta de tudo, né? E nossa figura também é uma figura controversa, vamos dizer assim, né? Mas muito legal, muito interessante. Jéssica havia levantado a mão. Então, pegando um gancho no pouco do que a Maria Fernanda falou agora, né? Que essa questão do institucional também é a questão do naturalizado, porque existem diversas instituições, mas existem conceitos naturalizados dentro dessa instituição, e retomando o Boaventura, quando ele fala daquela coisa da linha abissal, essa controvérsia vai estar sempre no que está acima da linha abissal, né? O que é naturalizado, o que é aceito socialmente, e o que está disputando talvez um mesmo conceito, mas com valores e pesos diferentes, porque o que está abaixo da linha abissal não tem os mesmos privilégios, as mesmas demandas e os mesmos direitos do que está acima, né? E aí, nesse sentido, a gente tem uma perspectiva, né, que as controvérsias, quanto mais, acho que o André usou a expressão quentes quando a gente estava conversando, quanto mais quentes, quanto mais em voga, quanto mais públicas elas estão, é mais fácil debatê-las, é mais fácil começar a destrinchar, mas quando essas, né, controvérsias quentes, elas estão abafando várias outras controvérsias que a gente ainda não consegue colocar a mão, que a gente sabe que está ali, mas a gente não consegue mostrar. Como que a gente pode operacionalizar, né, a metodologia, a cartografia das controvérsias, essa metodologia, né, e também a teoria do ator-rede para estar disputando as controvérsias que não são tão claras? Boa questão. Você dizendo dos conceitos naturalizados, estava pensando aqui na ideia de caixa preta, né? Assim, que é um dos... a ideia de uma controvérsia é quando a caixa preta se abre, né? Assim, quando alguma coisa que estava estabilizada, não necessariamente consensuada, né? Ela abre e é preciso reconstituir as relações para que ela se reestabilize, ainda que provisoriamente, né? E aí o naturalizado, ele muitas vezes é uma maneira me parece o que você está dizendo, assim, que existem controvérsias que estão, que precisam ser esquentadas, né? Assim, que precisam ganhar mais espaço, né? Serem publicizadas, para que elas sejam debatidas e mediatizadas, né? Assim, enfim, sou professor de comunicação, acabei tomando a mídia como um pressuposto aqui o tempo inteiro, né? De que essas publicizações, essas proliferações sociais são mediatizadas muitas vezes, né? Eu acho que aí
cutucar, né, ou chacoalhar aquilo que são os pontos delicados dessa estabilização, né? Eu acho que talvez tenha algumas redes inimigas, para usar uma metáfora bélica aqui, que a teoria Torrede usa com frequência, né? Assim, dessa ideia das alianças e da formação de estratégias e tal. Uma das situações é identificar os pontos críticos que estão intocados, né? E desestabilizá-los, né? Assim, então, se tem alguma coisa que ao ser desencaixapretada, pode reverter as lógicas das relações, né? Tanto do ponto de vista normativo, quanto do ponto de vista político, isso seria talvez algo que pudesse reorganizar as relações mais rapidamente, né? Ou de maneira mais intensa. Mas o fato é que, assim, as controvérsias, elas são tantas, né? Que elas emendam umas com as outras, em alguns casos, mas elas disputam espaço, né? Uma acaba abafando a outra, né? Assim, em termos de visibilidade, de percepção de pertinência, né? De urgência. Então, assim, vai ficando muito difícil, né? Do ponto de vista do engajamento, né? das pessoas. Me marcou muito, André, também nesse vídeo do Entulho, a fala da moradora de que as pessoas não estavam se mobilizando, né? E de que ela usou o termo desmobilização comunitária, né? E eu falei, poxa vida, se uma situação desse nível de concretude, né? Ali, ratos, entulhos e casas destruídas não foram suficientes para mobilizar aquela comunidade que já se conhecia, né? Que estava ali. Imagina em situações que estão invisibilizadas, né? Assim, que não são reconhecidas como controversas, ou cuja o desencadear é tão mais distante, né? Ou tão mais duradouro do que um problema que está ali batendo a porta, né? Então, e aquela história, né, gente? Destruir é muito mais fácil que construir, né? Nesse caso, até a imagem é mais real do que né, destruir foi casas, né, mas eu estou pensando aqui na destruição de instituições, né, assim, na destruição de processos, estou pensando nos conselhos, né, que são esses ambientes das vozes terem um pouco mais de distribuição mais igualitária, né, como a Maria Fernanda disse, como é que o processo de destruição disso em poucos meses ou anos, ele é muito mais fácil, né, assim, de ser operacionalizado que a construção dele, que demorou décadas, né, assim, de negociação, de amadurecimento, né? Então, a controvérsia pela lógica da destruição, ela é muito desigual, né? Porque ela é só do boicote, né? Ela é só do negar, né? Ela não pressupõe uma predisposição de chegar num comum, né? Ou numa... enfim, só para vocês entenderem no que eu estou dizendo, assim, né? Dessa Carlos, política, né? Necroestado que a gente tem lidado, né? Carlos, tem um texto interessante do Latour que é interessante, que assim, porque dentro do que você inclusive diz, e o Venturini também tem outros textos que vão nessa direção, que esse mapeamento das controvérsias também, digamos assim, implica também digamos, entre aspas, no desvelamento de outras controvérsias, né? Assim, parece que num determinado momento, como você mesmo comenta muito bem, né, fazendo analogia com a questão da lava, né, do vulcão, chega um determinado momento que, assim, quanto mais você vai trabalhando as controvérsias e mapeando as controvérsias, novas controvérsias vão aparecendo, o dissenso ele vai também, ele vai ganhando corpo, né, ganhando corpo. E aí tem um texto do Latour que é antigo e tal, que ele fala, mais antigo assim, que ele fala que ele já foi acusado de agitador, né? Porque dentro dessa perspectiva né, dessa lava e tal, as pessoas falavam, poxa,
mas a cartografia das controvérsias ela vem e põe fogo no negócio, né? Dentro de assim, do que a gente, por exemplo, já viu como experiência no Rio de Janeiro, das unidades pacificadoras da polícia, né? Aquela coisa tal. A controvérsia ela faz um movimento meio, entre aspas, o mapeamento faz um movimento meio contrário, né? Põe lenha na fogueira. Põe lenha na fogueira. E aqui eu estou lembrando, né, Maria Fernanda, que o Polos também, em vários momentos, meio que, digamos assim, acusado disso, sabe? Não, vocês chegam a um determinado local e os conflitos, eles, sabe, assim, eles acabam tendo essa profusão, né? Eles acabam saindo tal. E é muito interessante o que você coloca, porque para alguns autores, e aqui, por exemplo, eu cito o Jacques Rancière, por exemplo, ele vai dizer que o dissenso, e no caso a gente poderia dizer que essa profusão dessas cartografias e tal, que por vezes foram historicamente silenciadas, historicamente invisibilizadas, talvez a profusão dessas controvérsias seja, na verdade, um grande elemento positivo, né? E não o caráter negativo, como muitas vezes, digamos assim, aquelas pessoas ou aquelas instituições elas apontam, né? Perfeito, perfeito. A ideia de que você está dizendo dessas acusações do Latour, né? Eu estou me lembrando principalmente dos cientistas, né, que acusavam ele de ser anti-ciência, né? Porque ele dizia, olha, ele e tantos outros, né, diziam que a ciência é algo sociotecnicamente construído, né? Assim, a ciência, as verdades da ciência, elas não são dadas, né? Elas são constituídas ao longo do tempo, a fruto de muito esforço, de muitas negociações, de financiamentos, de publicações, de conversas de pé de ouvido, e isso não é um problema, né? Na argumentação dele, a força da ciência como forma de conhecimento está justamente na capacidade dela de articular tantos elementos, né? E conseguir provar para algumas pessoas de que aquilo é o melhor caminho para uma determinada situação, né? Mas, ao trazer tantos elementos à tona, ele era acusado de ser anti-ciência, porque a ciência queria se colocar nesse lugar meio da sabedoria quase divina, né? Assim, alguma coisa que descobrir a verdade que estava escondida em algum lugar, né? Meio iluminada, né? E a gente pode pensar isso em várias instâncias, né? Assim, se você levanta mais poeira, você pode estar... e aí, bom, eu acho que para vocês aí, eu acho que tem do ponto de vista de pesquisadores, né, assim, de quem está olhando uma controvérsia, sempre se fala muito enfim, de observar estabelecer os limites possíveis de pesquisa, né, mas assim, não perder de vista que a coisa se desdobra. Mas, estrategicamente, para quem é ator da controvérsia, né, ou quem está organizando redes nas controvérsias, em alguns momentos, ampliá-la demais acho que vai postergando, né? Assim, vai tornando a conversa aquele mesmo, assim, se você não consegue entrar em consenso quais são as perguntas, imagina as respostas, né? Então, acho que um pouco dessas táticas, assim, que em alguns momentos é melhor, bom, recortar a controvérsia num lugar mais específico, né, do que querer ampliá-la demais e dar conta de um trecho menor, né? Mas, de fato, assim, se a gente for parar para... E aí, essa estratégia dos destruidores, né, é um pouco da ampliação também, né? Assim, daqueles que nada está estabilizado, né? Assim, sei lá, vamos pegar um exemplo meio caricato aí, das vacinas, né? Todo o histórico de vacina que nós temos, uma cultura vacinal no Brasil consolidada, né? Através do SUS, das redes dos institutos de pesquisa, né? Assim, ao longo de décadas, com poucos episódios de hesitação, né? Assim, que não são movimentos anti-vacina, até onde
aí, de repente, isso se torna uma questão, né, nessas caixas de reverberação, aí que é onde eu estudo, né, das mídias sociais e tal, e aí você vai desencaixapretando coisas que não precisava, né? Assim, na verdade, cara, tem Anvisa, tem isso, tem aquilo, tem um processo aqui que funciona, assim, ele não é perfeito, ele vai ser sempre melhorado, mas é melhor do que, né? Aí a coisa da gritaria também, né? Assim, daquele que fala mais alto, né? Daquele que bate mais forte na mesa, né? Daquele que não tem muitos limites éticos, né? Nas suas argumentações, assim, a parte da violência, né? A parte da violência verbal e física, né? Então, é difícil pensar as controvérsias nessas chaves em que as intenções são muito diferentes, né? Assim, enfim, estou compartilhando um pouco aqui dos meus incômodos também, tá, gente? Assim, eu tinha um tempo que eu não voltava nessas leituras, né? E aí falei, não, vou reler uns textos aqui mais de base, assim. Eu falei, nossa, será que esse negócio... Não sei se funcionava antes, mas acho que agora não está funcionando, não, assim, não vai dar conta, né? Assim, é importante, ajuda, mas assim, a coisa pega em outros lugares também, né? Sim, parece que até o que era factual, né, entrou em disputa de novo. A gente vê isso mesmo. A questão de se a Terra é plana ou se a Terra é redonda. Isso é uma coisa que, sei lá, parece óbvio e ainda assim já está sendo discutida de novo. E com muita gente acreditando na proposta contrária, por mais que você tire uma foto da Terra e ela está lá redondinha. Não tão redonda, mas redonda. Por exemplo. Por exemplo. E aí, me dá pelo menos a impressão, né, que tudo que consegue ganhar a mídia entra nesse diâmetro de controvérsia quase que instantaneamente. E o que a gente viu também no movimento das fake news durante a eleição. Exato. Tudo que ganha mídia, tudo que é popularizado, assim, ele entra nessa disputa de controvérsia. Porque muito legal você trazer esse exemplo assim, dessa visibilidade, Jéssica. Assim, porque o que acontece às vezes os espaços são cavados artificial, assim, não tem um argumento suficiente, né? Ele entra por ser polêmico e não por ser um argumento que contribui, né? Assim, o que eu quero me ocorreu, na verdade, voltar lá nos estudos, né? Assim, existe quando eles estavam falando ainda no âmbito da ciência, assim, falava da ideia de simetria, né? Assim, esse é um princípio bem importante para pensar. Tem desde a simetria entre atores, né? Assim, a princípio, os atores, todos os atores podem interferir, né? Assim, a ideia de não que as igualdades de atuação sejam as mesmas, né? Há atores que têm capacidade de mobilizar redes muito mais fortes, muito mais rapidamente, mas todos podem agir, né? Assim, essa ideia, então, de que uma hierarquia não está dada e estabilizada a priori. Mas a simetria também parte do pressuposto de que é preciso ouvir todos os lados, né? Assim, de que é preciso ouvir, dar vozes a todos. Eu acho que a gente, no bom senso, a gente entende isso, né? E concorda, quer dizer, especialmente na medida em que a gente quer que aqueles que não têm vozes, né, institucionalizadas, que estão silenciados, sejam ouvidos. Mas, por outro lado, e os que eu chamei de os mercadores da dúvida, né? Aqueles que estão lá só para poder causar tumulto, né? Que estão ali só para colocar lenha na fogueira, nesse sentido de não deixar alguma coisa que... então, é o outro lado da moeda, né? Assim, quando alguém quer catimbar numa conversa, né? Essa tática, em geral, vai postergar uma negociação e, às vezes, essa tática ela é meramente retórica, né? Ou ela é meramente processual, e ela não é exatamente um esforço de avançar, né? Então, vai ficando... E isso tem muito a ver com a visibilidade midiática, né? Assim, como que algumas falas assim, muito descontextualizadas, muito absurdas, né? Ganham um alcance muito grande e meio que dão um tom temporário de um debate, né? E vão tirando o foco daquilo que é mais... daquilo
enfim, que venha sendo acumulado e negociado com mais cuidado, com mais com mais dedicação, né, pelas pessoas envolvidas, né? Isso mostra também como que essa estrutura funciona de duas maneiras diferentes, que ao mesmo tempo que a metodologia das controvérsias ela é capaz de mostrar aquilo que está sendo obscurecido, né, a mostrar essas fissuras ou o que foi naturalizado, que não devia ter sido naturalizado, que nem naquela tirinha que tem no início do livro do Latour, que tem a trilha das formiguinhas e fala, mas você tem que olhar e acompanhar aquela trilha, né, ver de onde ela está vindo, para onde ela vai. Ao mesmo tempo, a gente vê que existe o uso das controvérsias para realmente tirar o foco das questões centrais. É uma coisa que a gente acompanhou muito nesses últimos 3 anos, que toda vez que tem uma questão central para ser discutida, explode uma polêmica, e aí, enquanto está todo mundo discutindo a polêmica, aquela coisa que deveria ter tido atenção passa, e quando a gente assustou, a gente já perdeu o direito, já perdeu tudo. São essas proliferações do social, assim, um pouco com anabolizantes, né, assim, um pouco artificiais, né, que elas vão sendo... e aí tem muito a ver com mobilização de artefatos tecnológicos mesmo, assim, né, de mobilizações de públicos muito repentinas, né, assim, e esforços de radicalização, né, assim, que atropelam, né, e viabilizam um pouco o processo, né. Gi, você levantou a mão. Eu acho que a Jéssica me representou agora na ponderação que ela fez, na provocação que ela fez, que era exatamente sobre esse, não sei se a expressão é essa, mas sobre esse uso estratégico da controvérsia, né? E eu estava pensando, acho que várias coisas, né, me ocorreram durante a sua fala e ouvindo os colegas também. E eu me lembrei de uma experiência que a gente tem tido, como, vamos dizer assim, uma estratégia de dar visibilidade às controvérsias, né, necessárias, presentes, e, né, por exemplo, a experiência da audiência pública, sabe? São experiências que têm sido usadas há muitas vezes, ou algumas vezes, talvez até menos do que poderiam, mas que conseguem, por vezes, dar visibilidade, né? Conseguem trazer falas que estavam sendo silenciadas, né? Ou que são sistematicamente silenciadas, né? Para o debate público. Então, me lembrei disso como uma, vamos dizer assim, uma estratégia, uma ferramenta, né? De dar visibilidade ao que precisa ser tornado visível, né? E de romper esse silenciamento, sabe? Mas o que mais mexeu comigo mesmo foi essa questão do uso estratégico, do uso instrumental da controvérsia por parte de um governo fascista, um governo como esse que a gente tem, por exemplo, e dos grupos que o apoiam, né? Claro, não são eles isoladamente que fazem isso, né? Mas muito bom te ouvir, viu? Muito obrigado, assim, e ótimo. Nossa, ótimas associações. Você falou dos grupos aqui, me lembrei diretamente assim do quão benéfica é também para uma certa lógica do capital, né? A desestabilização, né? Assim, principalmente do capital especulativo, né? Enfim, da lógica das bolsas ali no sentido do sobe e desce, aposta, ganha, né? Quem ganha ali, que é uma lógica fortemente baseada também em algoritmos, né? Assim, nessa ideia dos processamentos de dados, não é coincidência, né? Então, para esses especuladores, né? Estou usando um termo aqui mais genérico, talvez mais senso comum, a instabilidade do governo também é arriscada, né? Mas é um risco bom, né? Porque é a lógica que eles querem operar, né? Principalmente quando tem informações privilegiadas, quer dizer, a lógica do caos, né? Assim, ela beneficia alguns, né? Assim, ela sempre alguém tá ganhando, né? Assim, e aí eu acho que uma parte desse mercado
financeiro se alinha porque é parte da forma de ganhar hoje, né? Assim, trabalhar com a desestabilização das instituições, né? Maria Fernanda, minha amiga. Está fechado ainda, querida. Você fala uma coisa muito interessante para nós, assim, que a gente tem trabalhado também no tipo de controvérsia que nos toca aqui, né, no nosso trabalho. Essa coisa da lógica do caos, né? Uhum. Por exemplo, no caso da mineração, sabe? A gente tem trabalhado, por exemplo, a estratégia que as empresas têm utilizado de tacar o terror nos territórios. Então, assim, não tem trabalhado só com rompimento de barragens, mas também com o que a gente chama de lama invisível, né? Que você joga a iminência do rompimento como um boato na cidade, e isso vai gerando um temor. Aí você já tem uma queda, por exemplo, do preço das terras imediatamente, as pessoas todas querendo sair da cidade, né? As pessoas que têm condições já querem vender, e na verdade, toda essa lógica que vai se instaurando, ela é de ganhos para as empresas, porque as empresas, elas estão, até um último relatório de pesquisa que nós usamos, né, a ideia de necroeconomia, assim, estão ganhando com as mortes, eles conseguem minerar as mortes também, né, minerar o caos, isso também eles estão minerando, né, então, taca o terror, e isso é beneficioso. E hoje à tarde, ainda muito impactados pela visita que a Cris, eu e André fizemos ao presídio, a gente estava comentando isso hoje à tarde entre nós, também, assim, como o presídio é uma ordem desordenada também, sabe? Como você cria esse caos ali interno, que é um clima de incertezas, que a pessoa não sabe a que horas ela vai viver, ela vai morrer, ela não fica naquela situação que é alimentada pela própria instituição, sabe? Esse clima de incerteza, e é isso que, de certa maneira, mantém as pessoas quietas, sabe? Os corpos docilizados, porque a pessoa fala, não, se eu fizer uma coisinha aqui fora da linha, eu posso ser execrado, eu posso ir para o isolamento, eu posso ter algum problema. Então, assim, é muito sutil, é um barril de pólvora, assim, você vê a tensão no ar, né? Você consegue cortar essa tensão no ar, mas, ao mesmo tempo, a gente vê quem está ganhando com isso, sabe? E as pessoas estão ganhando com esse caos, né? Muito legal demais você ter trazido, legal assim, né? É importante demais você ter trazido essa ideia da incerteza, assim. É um conceito, é uma ideia assim que tá fundamental para pensar a controvérsia quando ela sai dos ambientes fechados, né? Mais institucionalizados. Assim. Uma coisa é a controvérsia lá dos cientistas, né, que tem aquela ideia dos pares, de uma comunidade relativamente bem estabelecida, com suas normas e tal. Agora, quando isso cai no mundo, né, assim, é a incerteza que muitas vezes desencadeia e que alimenta a controvérsia, né? E eu até arriscaria dizer assim que hoje a coisa está até mais na chave das catástrofes, né, do que das incertezas, né? Porque a incerteza ainda é aquela dúvida, né? Assim, pode acontecer. A catástrofe é alguma coisa que está em curso, né? Assim, enfim, é um conceito que eu ainda não trabalho com, né, de catástrofe, mas tem alguns colegas assim que têm realmente lido e publicado várias coisas sobre isso e feito seus projetos com base nisso, né? Que eu acho que essas populações vivem já passa até da incerteza, né? Assim, é uma sensação de que realmente a coisa já azedou, né? Assim, nem pode vir a complicar, né? E aí você leva isso para uma outra escala, né?
Essa questão, Carlos, eu acho que essa questão que Maria Fernanda destaca, eu acho que é uma questão assim, muito importante, porque a gente tem discutido e tentado discutir muito nesses diversos contextos de conflitos que a gente atua, essa perspectiva da necropolítica e da necroeconomia, né? Então, historicamente, fala-se bastante da necropolítica associada aí a uma ação de Estado, né? A uma ação de governos e tal, mas a gente vê de maneira muito nítida o quão associados, né, estão aí governos e o mercado, né, justamente para a obtenção de ganhos e tal, diversos, né? Mas, pelo adiantado aqui da hora, sabe, Carlos, eu queria, assim, na verdade, perguntar se mais alguém teria outra pergunta, alguma outra consideração. Eu estou entendendo, sabe, Carlos, como eu havia te falado, que esse, na verdade, é um primeiro encontro nosso, né, até para que a gente comece o diálogo, a gente se conheça. Eu imagino e espero também, caso seja, obviamente, do seu interesse, mas que a gente tenha outros momentos de diálogo, de trocas, né? Acho que muita coisa, eu acho que existem muitos pontos aí de contato, né? Eu acho que muitos encontros possíveis, mas eu queria perguntar primeiro se alguém gostaria de fazer mais alguma consideração e depois eu passaria para as suas considerações finais aí para a gente encerrar essa noite de hoje muito boa. Alguém gostaria de fazer alguma consideração, pessoal? Eu gostaria de fazer um breve comentário. Vai lá, Well. Professor Carlos, mas é que eu também estou muito cansado, então eu não sei se eu vou conseguir. Mas, pelo que eu entendi, eu acho que a conversa mais quente, para utilizar um termo e requentá-lo, né, que foi colocado aqui, seria a questão das metodologias. Parece que a gente está vivendo um conflito, né, de metodologias. O Polos, por exemplo, tem metodologias variadas. Eu já fui questionado, por exemplo, por pessoas da Faculdade de Direito aí, da UFMG e outras faculdades também, mas no Brasil é muito peculiar isso. Parece uma roda conservadora que a gente aprendeu a fazer de uma maneira e é assim que se faz, e ciência é isso, né? E a questão, quando a gente fala das metodologias, por exemplo, análise de dados. Eu trabalhei no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo muito tempo, né, como monitor. E a minha tarefa era, na época, né, como estudante de graduação em Relações Internacionais, fazer a ponte entre ciência política e dados. E naquela época eu trabalhava com poucos dados, a estatística era descritiva. Eu fiz estatística no curso de Relações Internacionais, porque tem, né, um ano de estatística e metodologias aplicadas. E aí os estatísticos brincavam comigo, falaram, Wellington, você tem que aprender uma coisa, a estatística é a arte de torturar os números até que eles digam aquilo que você quer que eles digam. Mas, por outro lado, eles também falavam, a estatística descritiva ela é suficiente para compreender determinados fatos na realidade. Aí eles faziam uma crítica em relação à economia, aos modelos econométricos, porque há uma grande onda no Brasil, perversa e conservadora, de acreditar que a análise que se faz nas ciências econômicas hoje, que o privilégio total é da economia econométrica, digamos assim, né, dos modelos econométricos de mercado, eles funcionariam tão bem que são irretocáveis. Então, não é mais economia, é matemática. E isso é um viés extremamente, digamos assim, perverso, porque distorce, né, o fundamento das ciências econômicas. Porque não tem nada de matemático. A gente usa a matemática para fazer, né, teorias. Então, minha pergunta é mais nesse sentido. Qual é a impressão que você tem quando lê, por exemplo, um estudo sobre população em situação de rua e vê lá dados, né,
isso é negativo para você, da perspectiva teórica mesmo, né? Porque, de alguma maneira, conflita, pelo que eu entendi, com aquilo que é a crítica central do Latour. Uhum. Wellington, nossa, interessantíssimo, assim, a sua questão. Eu até anotei uma ou outra termo aqui que eu não estava com eles na ponta da língua, e acho que são caminhos para entender algumas coisas aí que ando curioso. O mesmo movimento que você fez aí da economia para a matemática, né, é o que eu acho que pode fazer um paralelo entre várias leituras das ciências sociais que vêm se computadorizando, né, assim, em termos de metodologias, e esvaziando as suas os seus operadores analíticos, vamos dizer, né, em prol de uma profusão de números e de dados, né, de cruzamento de dados que poderiam fazer emergir respostas, né, assim, como se as respostas pudessem vir dos modelos desintegrados dos parâmetros de análise, né? Bom, o que eu acho que nessa perspectiva funciona? Lá no início a cartografia das controvérsias ganhou muita visibilidade com assim, uma nova safra, né? Assim, eu diria que definitiva, quando começasse a trabalhar com os materiais digitais, né? Digitalizados, ou aquilo que é possível mais fácil de ser rastreado. Naquele momento, o Latour e outros, né, assim, isso chegou aqui no Brasil forte também, ficaram muito entusiasmados com as possibilidades de estudar o social através daquilo, eu não estou falando tanto de estatística, né, eu estou falando daquilo que é rastreável, desses rastros que são deixados em ambientes digitais. Por exemplo, links entre sites, e aí isso depois se transformou em curtidas, comentários, né, compartilhamentos, enfim. E aí, uma das questões que estavam colocadas lá, tem um texto do Venturini dele, que fala assim, finalmente estaríamos prontos para romper com a dicotomia quanti-quali, né? Porque a gente poderia ter, com as lógicas dos dados digitais, a possibilidade de, aí a imagem é minha, né, de fazer zoom in, zoom out, com muita facilidade, né? Chegar no micro e ter a visão do macro, com um esforço de manipulação de dados, né, assim, de manuseio de dados muito mais simplificado. Eu acho que o grande ponto talvez, e aí eu acho que, enfim, uma conversa que eu mais julgada do que resolver, assim, talvez que a teoria dele a lógica de associações tensione um tanto a lógica de correlações. Né? Assim, me parece aí, enfim, posso estar bem equivocado, que a estatística, né, nesses processos de torturar os dados, né, isso muitas vezes acontece através de correlações, né, assim, você vai achando tendências, padrões, enfim, a partir de cruzando dados, né. E a grande questão da teoria Torrede, dessas perspectivas, da controvérsia, assim, quem se associa a quem? Né, assim, como que se dão... Isso pode ter a ver... isso tem a ver com quantidade, né? A quantidade de atores que está presente com geração de estatísticas, mas tem a ver, sobretudo, com a possibilidade desses números gerarem ações, né? Gerarem novos movimentos. Então, em alguns momentos, eu acho que isso pode ser estratégico. Foi o que eu supus aqui no caso lá da quantificação dos moradores de rua, da prefeitura, né, a partir do exemplo que o André deu, e em outros momentos podem ser assim, uma coisa meio uma perfumaria, né, alguma coisa que um argumento frágil, né, assim, que ele não... Carlos, desculpa te interromper, mas no último relatório que a gente fez, que a Maria Fernanda citou, sobre mineração, o caso de Brumadinho, né, tem lá uma parte de dados, além da parte de direito, que mostra como a economia da mineração se dolarizou, né? E como isso muitas vezes é mostrado do ponto de vista de dentro para fora, mas não de fora para dentro. O que eu quero dizer com isso?
se fala muito que minerar é bom porque exporta muito, o dólar está alto, isso traz divisas para o Brasil. Mas não se fala que o custo, por exemplo, da Vale cai porque o financiamento da Vale é externo, financiamento é em dólar, eles alavancam dinheiro fora do país, e o custo e a questão cambial diminui o custo de fora para dentro, ou seja, quanto vale R$1 em dólar? 19 centavos de dólar. Quanto valia em 1994 na criação do Plano Real? Era 1 para 1. Né? Em 2013 era 1 para 2, quase 3. Né? Então, na imprensa isso não sai. Assim, a gente vibrou quando algumas, né, várias, aliás, reportagens e artigos de imprensa saíram enfatizando isso, né? Que o dano da indenização não é só o dano material, tem outras coisas também, mas eu vou deixar aqui só para ficar mais clara a mensagem. O dano da indenização ele não tem que ser calculado em real, ele tem que ser calculado em dólar, porque a empresa opera em dólar. É esse tipo de manipulação que eu estou enfatizando, porque no caso da população em situação de rua, o que a gente faz é uma análise descritiva mostrando a insuficiência de dados que acompanha a população em situação de rua, mas não só a população do entorno, população pobre que vem crescendo. A gente chama, né, isso no relatório, no segundo relatório, que é o sobre população em situação de rua, que a população de rua funciona como uma sentinela urbana, né? Se ela cresce, significa que o número de pobres está crescendo ao redor. E até 2030 isso vai piorar muito, porque não tem nenhuma política de Estado, não tem projeto de país, né? E os urbanistas no Brasil ainda insistem no direito. Gente, o direito urbanístico no Brasil é muito avançado, está de bom tamanho. A gente pode enfatizar sempre a implementação e a efetivação de direitos, sempre. Não vamos abrir mão disso. Mas falta projeto, né? Falta projeto, e os dados ajudam a gente. Então, são duas caras, né, de uma moeda que eu dei aqui, né, que estão presentes nos dois relatórios. Então, era mais ou menos nesse caminho, né? E eu acho que, não sei, talvez a contribuição do Latour possa ajudar a gente a mostrar isso. Mas interessantíssimo. Eu não sei, na verdade, se eu tenho algo a sugerir ou a comentar, assim, que, sem dúvida, é preciso fazer uso dessa lógica para invertê-la, né? Assim, esse exemplo que você deu do dólar, do real, acho que vai tornando baratíssimo indenizar, né? E correr os riscos todos, né? Assim, porque exatamente, é cada vez mais barato indenizar, né? Assim, então, exatamente, aumenta o... Agora, do ponto de vista da controvérsia, como que isso, como mobilizar através desse argumento, mobilizar mais atores, né? Assim, fazer mais coisas. Na comunicação, por exemplo, né? Estou pensando na comunicação, porque os meios no Brasil, a gente sabe que eles são hegemônicos, né? Eu nasci e cresci em São Paulo, capital. Aprendi a ler Folha de São Paulo quando estava no ensino médio. De lá para cá, a minha impressão não muda muito. Eu abro o jornal todo dia, vários jornais do Brasil, e é a mesma coisa, repisando a mesma coisa. E São Paulo tem uma coisa que é pior do que Minas Gerais, porque eu acho que São Paulo é mais provinciana do que Minas Gerais. Sabe? Enfatizam o mundo. Vocês viram a notícia do touro, né? Na frente da Bolsa de Valores, né? Quer dizer, que coisa... Assim, é uma insanidade, assim, quem que tem, assim, falar de riqueza no momento em que o país tem gente comendo osso, sabe? Assim, é muita falta de... Os carnes, isso, né? Eu acho que tem a ver com a comunicação. Não sei, suponho. Não, tem a ver com a comunicação, não, mas assim, eu só vi as imagens do touro, né? Eu não entrei muito, assim, mas do ponto de vista da geração da guerra de imagens, né? Ele é muito forte, né? Assim, o próprio ator, numa época ele estava estudando imagens, ele falou do Iconoclast, né? Essa ideia, assim, de essas batalhas visuais contemporâneas, aquilo é forte. Agora, eu confesso que eu não consegui entender, não debrucei sobre isso, assim,
com a intenção de quem fez aquilo, né? Porque eu acho, como você disse, assim, é de um escárnio, é de um mau gosto, eu não entendo que tipo de... O argumento dos financiadores, né? Porque a XP que pagou grande parte, acho que pagou tudo, mas eles falam que pagou grande parte, era de que o touro seria um símbolo de alavancagem da economia, na questão dos valores, né? De que as pessoas poderiam investir mais no Brasil, investir mais nas empresas do Brasil e tal. A grande questão é que a economia brasileira é muito dependente, né, da economia internacional. Por justamente nós temos uma dependência enorme da mineração e outros, né, setores de commodities, né? Eu falo mineração, mas tem o setor da proteína, tem as madeiras, né? Esse ano teve um escândalo aí, o ministro, o ex-sinistro do meio ambiente saiu por conta disso, né? Então, eu acho que minha fala vai mais nesse sentido. E quando se propõe a imagem, né, não é o que eu estou querendo dizer é que não é o touro em si. Podia colocar sei lá, um galo, né? Podia colocar não sei, podia colocar outra coisa. Mas por que o touro, né? Porque o touro estava em Nova York, né? Já tem touro em Nova York. Então, quer dizer, assim, que cabeça que pensa isso, né? O touro evoca o circuito financeiro internacional, né? Ou transnacional, se a gente quiser pensar assim, que ele tenta romper barreiras, né? E que tem Nova York e Wall Street como parâmetro, né? Assim, como bússola, né? E isso depois, né? Anos depois daqueles movimentos de ocupação, né, e que colocaram a menininha, né, enfim, não me lembro exatamente o termo que se usou para caracterizá-la, que era um contraponto, né, assim, de uma pessoa comum encarando o touro, né, poxa, aí ressuscitam o touro, é meio dobrar a aposta, né, assim, eu não quero me estender muito, mas tem um outro exemplo que me chamou a atenção, desculpa, gente, agora eu engatei, viu, André? Perdão. Desculpa, pessoal, Maria Fernanda. Agora fala aí, fala. Agora acordei. Agora eu acordei. Em sueco a gente fala "Skärp que é assim, vai meu, se liga aí. Não, teve uma outra imagem, na verdade foi um fato, né? Foi um fato. Na Avenida Paulista, não sei se vocês acompanham, né, as séries na Netflix, estava todo mundo falando daquela série, como é que é o nome como é que é? Round alguma coisa. Enfim, é uma série coreana em que os jogos são mortais, né? E tem uma bonequinha na primeira prova que, se você, né, é desafiado e se você não cumpre aquilo que o desafio propõe, a bonequinha simplesmente mira automaticamente na sua cabeça e é um balaço na cabeça, né? Morreu. Então, assim, não cumpriu uma regra, perdeu a vida. E montaram na Avenida Paulista, em inglês chama Squid Game. Eu não sei como é que é Round alguma coisa, ficou em português. Mas, enfim, colocaram a bonequinha desse primeiro episódio na Avenida Paulista e simularam a atuação da boneca. E muita gente se propôs a morrer. Assim, eu não sei que nível de, sabe, patologia social a gente está no país. Eu até me arrepia de falar, mas, assim, eu não sei, a nossa sociedade é doente. Todas são, mas, assim, a nossa está numa profunda doença. E não tem a ver só com o direito, né? Tem a ver com uma questão de uma série de valores aí, né? Enfim, desculpa, mas né, são exemplos, são fatos, né? Ou seja, isso aconteceu, né? E a imprensa passa por isso, a gente vê filme, gente dando risada, você perdeu. Não, você morreu. Você não perdeu, você morreu, né? Simbolicamente. Do ponto de vista social, né? Na Avenida Paulista, como se tivesse um ato terrorista na Avenida Paulista, né? E as pessoas, eu não sei, isso me causa arrepios. Total, Mas acho que, ao mesmo tempo, isso mostra o outro lado dessa dinâmica, né? Porque também, acho que no Round 6, o Round 6, né? Tinha também a prova do biscoito, Exato, tinha que romper, e vários restaurantes e bares foram fazendo esses biscoitos no Brasil para o pessoal tentar.
Quem conseguia cumprir também morria, mas aí está o outro lado da dinâmica, porque quando você está interagindo com uma coisa que está na moda, você está mais vivo. Ou morto, né? Simbolicamente. O simbólico ali é que você estaria morto, mas a pessoa que se coloca nessa situação, quando ela está lá interagindo, postando foto, etc., você está mais vivo. Então, é sempre uma tensão, né? É sempre uma dinâmica de duas faces, porque mesmo que exista o simbólico, a interpretação individual, a interpretação social, né? Ela coloca como se fosse ao contrário. Mas não é um pouco também a lógica da morte no Brasil? Que a gente trata, né? O genocídio negro, a gente não fala do genocídio negro, é racismo estrutural. A gente teve uma conversa hoje de manhã, saí muito impactado. A Cida fez uma fala excepcional, uma conversa, na verdade, excepcional. Mas parece ter uma coisa latente da morte, né? A gente passa por cima disso. Não sei, é uma impressão. Na verdade, é uma coisa que eu vejo, mas é a minha opinião, né? Não sei até que nível isso pode ser tratado do ponto de vista científico, mas tem uma coisa da morte, né? Até citei hoje na conversa de manhã o conto Pai contra a Mãe, né? Do Machado de Assis. Para quem não teve a oportunidade de ler, é uma coisa terrível, sabe? É uma coisa terrível. A gente teria que ler isso para, sei lá, para fazer exame de concurso e vestibular, para pensar bastante, né? Assim, é muito triste, né? Muito triste ver a sociedade brasileira e o caso nacional hoje na política ou até mesmo no simbólico, né? Porque tem muita coisa aí sendo discutida, né? Família, o que é família, sujeito, o que é sujeito, gênero, o que é gênero. Tem muita coisa sendo levantada que empurra a maioria desinformada para a morte, né? Para a morte, literalmente para a morte, né? Não sei, penso eu. Bem um pitaco mesmo, assim, eu acho que essa dualidade que foi levantada é o que justifica, né, e o que dá um pouco de sentido para quando vai para o Instagram, né, assim, quando aquilo se torna, essa morte é justificada porque ela é instagramável, né, porque ela vai ganhar vida em outro lugar, né, eu um pouco, talvez, achava que a gente consiga entender, aí já é uma coisa que eu pesquiso, enfim, né, que essa virada do Facebook agora, né, que virou uma empresa que quer puxar o tal do metaverso, que é um novo, uma nova quarentena, né? Assim, um novo isolamento, quer dizer, a gente está tentando sair de um isolamento social e reconstruir a vida cotidiana, assim, né? E eles querendo nos vender a ideia de com óculos, descorporificar as nossas, né? Ou recorporificar, né? Assim, nada é descorporificar, mas assim, colocar o corpo em outro lugar, né? Com mais mediações e tal, mas assim, isso tem lastro, né? Assim, isso tem, para muita gente, isso é confortável, né? Assim, o corpo, essa morte, ela se justifica por essa vida digitalizada, né? Assim, para usar essa dicotomia, né? Assim, são novos rounds, né? Aí o que eu estava dizendo, são, no fundo, dá para arriscar que você vai chegar em cosmologias diferentes, sabe? Assim, de habitar mundos diferentes, né? Que é um pouco o que o Latour chama atenção também, né? Assim, não habitamos o mesmo mundo, né? O Ailton Krenak tem um conceito naquele livro curtinho, né, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ele fala de comer o mundo, né? Ele explica isso, que a lógica, ele não fala da lógica do capital, ele fala dessa lógica humana voraz, né? Que a lógica do capital está dentro disso. E eu acho um conceito fenomenal, né? Fenomenal, porque vem das tradições, obviamente, mas isso também é traduzido de uma maneira moderna, né? Aparece com uma cara
uma estrutura conceitual moderna, né? Porque é isso, a gente está desenvolvendo para quê? Para que a gente quer fazer um mundo sustentável? Essas perguntas nos impõem desafios. Isso que eu acho que é interessante de ressaltar, sabe, Carlos, pessoal? Eu acho que é interessante ressaltar isso, porque não é só estar contra. Não, o que ele está propondo é um debate. Ok, essa sustentabilidade não serve. Então, que projetos vocês têm? Porque não é o meu papel, né? Eu não sou um homem público, eu sou uma figura pública, né? Eu não sou um homem público, eu não tenho cargos para desenvolver projetos, eu não sou político, né? Que deveria propor, né? Projetos e desenvolvimento para o país, distribuição de renda. Então, é nesse sentido, né, Carlos, que eu faço a minha intervenção. Já virou uma intervenção, né? Desculpa. Boa. Gente, muito bom. Eu acho que a conversa ela promete, né, Carlos? Muito instigante. Seria em outros tempos, né, Maria Fernanda? Em outros tempos, a gente estaria provavelmente no Polos, num momento desse, e estenderíamos a conversa para uma maleta, né, para desanuviar, né, Uel? Um pouco tomar uma água, lavar o peritônio, né? Mas teremos a oportunidade. Teremos. E, Carlos, eu queria te agradecer muito, sabe? Muito. Eu acho que assim são muitas questões, né? Hoje, mais cedo, numa reunião com Maria Fernanda e com a Cris, né? Eu comentava com elas, eu falei, olha, controvérsias não nos faltam nos inúmeros projetos e nas diversas atuações que nós temos, né? O Polos ele tem são muitos projetos, muitos trabalhos sendo realizados e eu espero, sabe, Carlos, eu queria te agradecer mais uma vez por esse tempo, pela atenção, pela conversa. E eu queria aqui, né, justamente assim, estender, né, esse convite para que a gente continue os debates. Né? É um prazer, André, e demais. Assim, foi, como eu disse, me senti muito bem acolhido, muito bem provocado, né? E talvez o mais importante de tudo, convocado assim a sair de um lugar, né? De pesquisa. Eu sou uma pessoa que praticamente não faz extensão, né? E falo isso com tristeza, né? Assim, porque, enfim, estou mais na lógica de pesquisa, afastado da extensão e querendo rever isso também, sabe? Porque esse pós-pandêmico, esse, sei lá o que é que nós estamos entrando, ele está nos trazendo novas demandas, né? Então, acho que a nossa condição de professores, de pesquisadores e tal, são muitos reposicionamentos que estão nos interpelando, né? Eu não sei exatamente qual é o meu, mas ter a oportunidade de conversar com vocês e ver tantas experiências assim tão vivas, né? Me deixa provocado no melhor sentido da palavra, né? Assim, desses novos caminhos. Foi um prazer enorme. Espero estar com vocês aí em próximas ocasiões. Com certeza. Obrigada, Carlos. Obrigada, colegas. Muito bom, viu? Grande abraço. Grande abraço, Fernanda. Tchau, querida. Saudade. Muitas saudades. Também, querida. Tudo de bom, gente. Força aí. Tchau, Carlos. Muito obrigada. Gente, um grande abraço. Eu vou interromper, então, aqui agora a gravação